Durante décadas, São Paulo investiu pesado para construir uma das maiores malhas rodoviárias do Brasil. Estradas que conectam o litoral ao interior, centros urbanos a polos agrícolas, que abastecem o país com o que é produzido, transportado e consumido no estado. Mas, com o tempo, essa estrutura começou a dar sinais claros de desgaste. A expansão urbana acelerada, o aumento constante de número de veículos e a falta de manutenção contínua cobraram um preço alto. Em muitos pontos do estado, a situação chegou ao limite. Congestionamentos constantes, pistas esburacadas, trechos perigosos e até cidades praticamente isoladas por falta de acesso pavimentado. Com uma população que já passa dos 44 milhões de habitantes e uma economia que gira em alta velocidade, São Paulo simplesmente não pode parar. Foi diante desse cenário que o governo estadual decidiu agir, e não com soluções paliativas, mas com um plano ambicioso. Nasceu assim o São Paulo para toda obra, o maior programa de modernização rodoviária da história do estado. Com mais de 30 bilhões em investimentos, a proposta não é só consertar o que está ruim, é redefinir como o estado se conecta, criando uma nova malha viária mais eficiente, mais segura e mais preparada para o futuro. Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães e nesse vídeo você vai entender o que está sendo feito, onde estão as principais obras e como esse projeto promete transformar a mobilidade em todas as regiões de São Paulo. Hoje a realidade das estradas paulistas é marcada por um contraste evidente. De um lado, São Paulo é referência nacional em alguns trechos rodoviários. Vias duplicadas, sinalização moderna, serviços de apoio e segurança acima da média. Mas do outro lado do mapa e da realidade, ainda existem regiões inteiras onde o tempo parece ter parado. Vias esburacadas, acessos improvisados, falta de acostamento, iluminação precária e trechos onde o risco de acidente é rotina. Esse desequilíbrio não é apenas uma questão regional. Ele afeta a espinha dorsal da economia brasileira. São Paulo concentra os principais polos logísticos do país. Cerca de 70% de toda a movimentação de cargas no sudoeste depende em algum ponto das rodovias paulistas. Isso significa que, quando uma estrada falha, o seu prejuízo não é só local. Ele percute na distribuição de alimentos, medicamentos, combustíveis e mercadorias que abastecem o Brasil inteiro. Além disso, a desigualdade no acesso à infraestrutura rodoviária limita o desenvolvimento das regiões mais afastadas. Muitas cidades pequenas ou zonas rurais permanecem isoladas, sem uma conexão de qualidade com os grandes centros, o que impacta o escoamento da produção, o turismo e até o acesso à saúde e à educação. É justamente para mudar esse cenário que o programa São Paulo para toda obra foi criado, não como um plano genérico, mas como metas concretas e abrangentes. No total, são mais de 1.500 obras planejadas, cobrindo 22 mil quilômetros de estradas, entre rodovias estaduais, concessões e vias vicinais. Mas dentro desse universo de intervenções, algumas obras se destacam pelo tamanho, pela importância estratégica e pelo impacto direto que vão gerar. E é sobre essas obras que vamos falar agora. No total, o programa São Paulo para toda obra reúne mais de 1.500 frentes de intervenção espalhadas por todas as regiões do estado. Mas em meio a essa imensidão de obras, algumas se destacam, seja pela escala, pelo impacto direto ou por sinalizarem um novo momento da infraestrutura paulista. Essas obras envolvem tanto o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, quanto as concessionárias reguladas pela Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Isso significa que o programa não atua apenas em rodovias públicas. Ele também coordena melhorias em vias já concedidas, criando um esforço conjunto entre o setor público e privado para cobrir todo o território paulista, do litoral ao interior profundo. Entre as obras em andamento, uma das emblemáticas é a recuperação completa das rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Juntas, essas estradas formam o principal corredor de transporte entre a capital e o interior, rota de milhares de caminhões e carros todos os dias. O recapeamento em curso abrange mais de 2.100 quilômetros de extensão, se tornando a maior ação desse tipo já registrada no estado. A obra já começou
e tem previsão de término para o primeiro semestre de 2026. E deve beneficiar diretamente quase 1 milhão de motoristas por dia e possui um investimento de R$ 1 bilhão. Outro projeto de grande escala, e que também já foi feito vídeo aqui no canal, é o Rodoanel Norte. Essa obra visa concluir o anel viário que cerca a capital, permitindo que veículos pesados evitem o trânsito urbano das marginais Tietê e Pinheiros. Com um investimento de R$ 3,4 bilhões, o trecho vai facilitar o acesso às principais rodovias estaduais e federais, reduzindo atrasos logísticos e o tráfego urbano da maior metrópole do país. Mas não são só os grandes centros que estão recebendo atenção. O interior e regiões historicamente esquecidas também fazem parte do plano. Um exemplo é o Vale do Ribeira, no sul do estado, uma das áreas com menor acesso à infraestrutura viária. Lá, a rodovia 222, entre os municípios de Maracatu e Jacupiranga, será totalmente recuperada em um trecho de 115 quilômetros, com investimento superior a R$ 630 milhões. Essa região, conhecida por sua produção agrícola e pelo potencial turístico, finalmente terá uma conexão à altura do seu desenvolvimento. Outra obra que está mais ao centro do estado, entre Piracicaba e Anhembi, a SP-147, também será modernizada. Serão 58,5 quilômetros de melhorias em pavimento, sinalização e segurança viária, com aporte de R$ 319 milhões. Já na Serra, a tradicional SP-123, que liga Taubaté a Campos do Jordão, passará por requalificação completa. Uma rodovia famosa pelas curvas fechadas e pela neblina, agora será reforçada com infraestrutura, capaz de garantir mais segurança ao crescente fluxo turístico da região. São 44,8 quilômetros de obras e um investimento de R$ 246 milhões. Em outra frente, entre os municípios de Porto Feliz, Boituva e Tatuí, a SP-129 será duplicada e receberá melhorias estruturais em até 30 quilômetros de extensão, somando R$ 200 milhões em investimentos. Além dessas obras, o governo também lançou 62 novas ordens de serviço em 2024, com um investimento de R$ 1 bilhão. Destas, 61 são melhorias em estradas vicinais, aquelas pequenas ligações entre zonas rurais e centros urbanos, beneficiando diretamente 70 municípios. Uma dessas ordens de serviço, por exemplo, contempla a SP-322 na região de Bebedouro, com investimento de R$ 67 milhões. Até o momento, já foram entregues 544 obras. Outras 208 estão em andamento e 829 estão previstas para iniciar nos próximos meses e anos. Ao todo, o programa abrange 22,3 mil quilômetros de intervenções em rodovias estaduais, vicinais e concedidas. Um plano de escala nacional, mas com execução estadual. Essas intervenções vão muito além da recuperação de asfalto. Eles envolvem duplicações de pista, melhorias em trevos e cruzamentos, novas sinalizações, iluminação inteligente e adequações para pedestres e ciclistas. Tudo pensado para transformar a experiência de quem depende da estrada, seja para trabalho, viajar, produzir ou simplesmente chegar em casa. E enquanto o asfalto vai sendo aplicado, outros números crescem em paralelo. Os de geração de emprego e renda. O programa prevê a criação de 252 mil postos de trabalho, 86 mil já gerados nas obras entregues e os demais previstos nas frentes em andamento e nas que ainda serão iniciadas. Ao final da gestão, a meta é clara: deixar um estado interligado, com uma malha rodoviária mais moderna, segura, durável e distribuída. E os projetos que você viu aqui são apenas uma parte de um plano muito maior, que começa no asfalto e termina no futuro da mobilidade paulista. Porém, um ponto importante que não devemos deixar despercebido é a opinião da população perante esses projetos. Aliás, se você realmente acredita que esses projetos têm potencial de conclusão, deixa aqui nos comentários. Mais do que reduzir o tempo de viagem ou melhorar o asfalto, São Paulo para toda obra está diretamente ligado ao futuro econômico do estado. Por exemplo, segundo o site Grande Construções, no litoral, uma entrega importante já foi feita. O contorno sul da Tamoios, inaugurado em 2024, com 22,7 quilômetros de extensão.
Antes da obra, o trajeto entre São Sebastião e Caraguatatuba podia levar mais de 1 hora, passando por vias urbanas congestionadas. Agora, com a nova pista, o tempo de deslocamento caiu para 16 minutos, aumentando a segurança e melhorando o fluxo para moradores, turistas e caminhões que seguem rumo ao Porto de São Sebastião. Isso mostra que as melhorias em logística impactam a produção agrícola, o abastecimento urbano, o turismo e a competitividade industrial. Uma estrada vicinal pavimentada pode significar que um pequeno produtor finalmente conseguirá escoar sua produção sem perder carga. Um trevo redesenhado pode reduzir 90% dos acidentes em um ponto crítico, e uma duplicação pode cortar pela metade o tempo de deslocamento entre duas cidades. Além disso, o programa é uma máquina de geração de empregos. A estimativa é de 252 mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos. Só as obras já entregues geraram quase 85 mil vagas e 168,8 mil nos serviços em andamento e nos projetos futuros. Serão 34,7 milhões de pessoas beneficiadas em mais de 540 municípios. Isso sem contar com impacto em setores paralelos, como construção civil, engenharia, transportes e comércio local. Os números são grandes, mas os resultados se medem no dia a dia. Menos buracos, mais segurança, menos tempo perdido e mais desenvolvimento local. Isso tudo pode significar mais do que obras entregues. Significa oportunidades criadas, distâncias encurtadas e vidas conectadas. Em um estado onde tudo anda sobre rodas, as estradas são mais que caminhos. São artérias por onde circula a economia, a saúde, o trabalho e o futuro. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou desse tema, deixe seu like e comente aqui quais são as obras mais importantes para São Paulo. Eu ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.